Olá, participantes de semanas, olá, voluntários, olá, você que passou a nos acompanhar. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós estamos aqui para mais um dia do nosso devocional, Um Dia de Cada Vez, da Editora Espírita da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, que nós, como pais, paróquia anglicana, Espírito Santo, temos aplicado aqui na nossa comunidade, temos vivido, né? Mais do que aplicado, nós temos buscado viver isso, né? Com intensidade, e temos compartilhado com você. Olha, nós hoje estamos aqui seguindo na semana 23, a semana 23 que fala confesse uma nova realidade. Essa é a semana 23 que nós estamos trilhando, né? Acabando essa semana, e hoje nós estamos no dia 7, posicionados para o agir sobrenatural de Deus. Esse é o tema de hoje. Esse é o nosso tema de hoje. Mas eu quero que você, antes de nós prosseguirmos, eu quero que você dê um clique no like, eu quero que você compartilhe com muita gente, eu quero que você nos ajude a seguir fazendo o que a gente está fazendo aqui, mas que a gente possa atingir mais gente, né? Que outras pessoas possam entender a importância de estar cuidando dessa área emocional das nossas vidas. Então compartilhe aí com muita gente, nos siga aqui no YouTube, no Instagram, acompanhe todo o conteúdo que a gente tem gerado, assista as palestras nas quartas-feiras, as palestras são abertas, você pode acompanhar, qualquer pessoa, ainda que não esteja inscrita, ainda que não esteja fazendo o programa, né, pode acompanhar. Então, nos siga, nos acompanhe e venha com a gente. Vamos seguir hoje aqui nesse dia. Então, temos aqui uma passagem em 1 João 3,9. Primeira carta de João 3,9, que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Então você já deve estar aí se perguntando e talvez até em dúvida, né? Bom, Henrique, como assim? Mas eu não sou... de alguma forma eu não peco, né? Como eu não erro, eu não sou falho? Sim. Esse texto, se a gente voltar lá no início, no verso 1, desse mesmo capítulo, né, a gente vai ver isso aqui. A partir do verso 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Porque por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então ainda não somos semelhantes ao Senhor, por isso nós ainda somos falhos, pecamos, ainda que separados, né? Quando falamos em santidade, somos separados para viver para o Senhor, mas ainda erramos. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então nós vivemos sim sabendo que somos falhos, sabendo que cometemos erros, né? Mas nós vivemos buscando a santidade, buscando sermos puros, buscando nos aproximar dele. É isso que nós buscamos. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Porque nossa intenção, ainda que nós pequemos, não é viver pecando, né? Nós lutamos para não pecar, mas erramos, né? E muitas vezes cometemos então uma falha que se constitui um erro, um pecado. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, aí o verso que nós lemos, não pratica o pecado porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então, olha, nós somos filhos de Deus. Nós buscamos a justiça, nós buscamos não errar, né? Nós buscamos ao Senhor, nós somos separados para viver em santidade, né? Viver em santidade nele, né? Aliás, a santidade é isso, é sermos separados para vivermos para Ele. Mas sabemos que nessa trilha, nesse desejo, ainda assim nós pecamos porque não estamos completos no Senhor. A graça é que nos completa, né?
para que a gente possa chegar lá um dia. Então veja, dito isso, a gente precisa entender que a nossa vida, né, a nossa história de vida transformada, essa nossa história de busca do Senhor, ela vai impactar a vida de outras pessoas. E que nós não somos chamados por Deus para algo irrelevante. Sempre será algo relevante. Se Deus nos chamou, então Ele tem algo relevante para fazer em nossas vidas. A nossa medida de ser grande ou de ser pequeno, né? Quando a gente fala assim, Deus nos chama para fazer algo grande, é que a nossa medida é diferente da medida dele. Algo que parece ser pequeno para nós é grande para Ele. Algo que parece ser grande para nós é pequeno para Ele, né? Então, muitas vezes nós estamos fazendo algo que é muito grande, mas está fora do propósito de Deus. Então, para Ele é pequeno. Às vezes nós estamos fazendo algo que é muito pequeno para nós, mas está muito dentro do propósito dele. Muitas vezes, pessoas influenciam, né? Aparentemente não tem uma abrangência de influência muito grande, mas influenciam uma pessoa que tem, né, que tem muita influência e que atinge gerações. Nós temos exemplos disso de muitas mães notáveis que oraram por seus filhos, que geraram filhos, né? A gente tem um exemplo de Sara, que foi mãe de gerações. A gente tem um exemplo, por exemplo, da mãe de Moisés, Joquebede, né? Joquebede, que teve cuidado com seu filho, né? Quando o faraó mandou matar todas as crianças, que escondeu ele, que mandou a filha depois, quando não tinha jeito, né? Botar ali no cestinho e ir no rio. Depois a filha foi lá e sugeriu a própria rainha que achou Moisés para que a própria mãe fosse a mãe de leite dele, né? Nós temos várias. Ana, mãe de Samuel. A gente conhece muito Samuel, mas, né, só quando a gente vai com mais atenção na Bíblia é que a gente conhece Ana. Isabel, mãe de João Batista. A própria Maria, mãe de Jesus. E por aí vai. E quantas mães? Não só mães, muitas vezes nós conhecemos homens notáveis, homens de Deus, ou homens que fizeram feitos notáveis no mundo, mas não sabemos que por trás deles teve alguém que os instruiu, alguém os orientou, né? No caso de homens de Deus, nós temos homens muitas vezes que foram discipulados por outros que não apareceram, mas que eles apareceram. Então muitas vezes nós podemos, quando estamos dentro, muitas vezes não, quando estamos dentro do propósito de Deus, nós vamos fazer feitos notáveis sim, que não são grandes aos nossos olhos muitas vezes, mas são grandes aos olhos de Deus. Não porque nós somos dignos, né? E nós normalmente não somos, e às vezes isso pode criar até problema na nossa cabeça, mas pela graça do Senhor. Então, quando nós pensamos assim, né, que é pela graça do Senhor, então nós deixamos de lado uma humildade que às vezes não é verdadeira, né? E muitas vezes a gente não se lança a fazer as coisas porque diz, não, eu não sou digno. Não, realmente eu não sou, você não é digno, mas o Senhor é quem, pela graça dele, nos faz fazer alguma coisa em nome dele. Então, que nós estejamos nos colocando dessa forma, disponíveis ao Senhor, com humildade, mas sim, dentro do propósito dele de realizar aquilo, né? E ter um impacto na vida, na amplitude que ele nos permitiu. Seja de uma pessoa, de muitas pessoas, que não sejamos nós a julgarmos se o que nós estamos fazendo é grande ou pequeno, mas se está dentro ou não do propósito do Senhor. Então ele usa vasos de todos os tamanhos, de todas as formas, né? Grande, pequeno, largo, comprido. Ele só não usa vaso sujo. Por isso que nós precisamos estar buscando a santidade no Senhor, nos limpando, nos lavando de uma vida de pecado que nos causou dor, que nos causou sofrimento, para que nós sejamos livres para realizar esse propósito dele. Então, do pecado para a santidade é a nossa busca constante. É a nossa busca constante. E aí nós vamos viver o sobrenatural de Deus com certeza, se assim nós vivemos. E Ele vai nos usar. Então nós nos posicionamos. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos posicionando prontos para realizar dentro do propósito dele o que Ele tem para nossas vidas. E aí nós vamos dar testemunhos de vidas transformadas, né?
e não de vidas de dor e de sofrimento. Muitas vezes as pessoas, quando vão dar um testemunho, falam mais do seu período de dor e sofrimento, dos pecados, das drogas, dos erros, das falhas, das traições, seja lá do que for, da mentira, e se esquecem da vida transformada. O que nós queremos aqui é não negar um passado, é não negar um passado no pecado, mas é transformar esse pecado de dor, esse passado de dor e de pecado, numa vida agora em separação, em santidade, no propósito do Senhor. Os propósitos de Deus são muito maiores do que os nossos. E a princípio nos fazem pensar que de alguma forma não somos dignos de realizá-los. E de fato não somos, mas nunca será por dignidade, será sempre pela sua graça. Então que pela graça de Deus o Senhor use a mim, use a você. Que pela graça de Deus nós abandonemos aquilo que nós precisamos abandonar e que tem nos atrapalhado de viver esse propósito pleno, né, que o Senhor tem para nós. E assim a gente possa viver, como é o tema da semana, confessando tudo o que a gente precisa confessar para que a gente possa viver uma nova realidade. Senhor, nós colocamos aqui diante do Senhor as nossas vidas, porque nós queremos abrir nossa boca, falar, colocar para fora e viver a nova realidade que o Senhor tem para nós. Nos ajude, Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Amanhã nos encontraremos mais uma vez. Até lá, se assim Deus permitir.